Sabe qual o assunto que eu sempre me pego pensando? Em bolhas sociais e os impactos que elas causam na vida das pessoas, sejam impactos positivos e negativos. Hoje a gente está em um mundo em que as pessoas elas se informam apenas dentro da bolha dela, apenas aquilo que o algoritmo leva para ela, e eu acho que isso restringe tanto o pensamento crítico da pessoa, principalmente nessa época de eleição que a gente está chegando aí, né? Que eu acho que é um problema muito grande quando você não quer entender o outro universo, a outra pessoa, o contraditório, enfim. E aí todo mundo acha que tem razão, esse que é o grande problema. E eu me pego pensando também sobre como a gente chegou nesse ponto. Talvez antes da internet a gente possa entender que bolhas sociais eram coisas assim mais amplas, talvez uma bolha geográfica, pessoas que moravam no mesmo local poderiam ter um pensamento similar, ou bolhas por profissão, por exemplo, poderia ser algo também a se considerar. E com a chegada da internet, não digo chegada, né, com a popularização da internet, que foi ali pelos anos 90, começo dos anos 2000, talvez as bolhas eram os bate-papos, que você poderia segmentar por idade, por região, por conteúdo adulto, enfim. E aí, as pessoas com os mesmos interesses começaram a interagir. Isso, na época, para a gente era uma coisa muito legal. Eu acho que a sociedade... Eu mesmo, né, eu tenho 39 anos, eu vivi a popularização da internet. Eu vivi muito bem tudo isso, e quando a gente passou a interagir com pessoas com o mesmo interesse que nós, ou pessoas de um mesmo grupo, isso foi muito legal, foi revolucionário, assim, era algo que a gente sempre quis, sabe? Bom, o tempo foi passando, começo dos anos 2000, a popularização do Orkut no Brasil, e vieram as comunidades. Eu acho que foi o melhor momento das bolhas sociais da internet. Aquelas comunidades eram muito legais. Eu gostava muito de conversar na comunidade do Palmeiras, né, que é o meu time. Gostava de falar sobre música também, era bem legal. Comunidades, assim, de pessoas próximas ali, né? Às vezes a gente fazia uma comunidade zoando uma pessoa ou falando bem de outra, e as pessoas que conheciam essa pessoa se interagiam, acontecia muito isso. E comunidades famosas por aí, como por exemplo aquela Eu Odeio Acordar Cedo, né? Do Garfield. E aí, as pessoas que tinham os mesmos interesses conversavam na comunidade, tinha umas treta também, que era legal pra caramba. Eu mesmo já tretei em comunidade de Orkut. A gente ficava lá esperando as mensagens chegar. Pô, era legal demais. Gostava muito do Orkut. Inclusive, eu fiquei até o último dia do Orkut com o meu ativo. Falei, não, vou ficar até o final, e eu interagia lá na comunidade do Palmeiras. Pô, deixa um comentário aí se você usou o Orkut, na sua experiência. Eu tenho muita saudade, eu achava muito bacana o Orkut. Pô, baita rede social. O tempo foi passando, Facebook chegou aí, né? A gente também interagia muito nos grupos de Facebook e tal. Eu nem tanto, né? O Facebook trouxe outra pegada, assim, que não era tanta das bolhas sociais e tudo mais. Só que aos poucos foram chegando os algoritmos, né? O YouTube mesmo, que não tinha essa pegada de algoritmo, com o tempo foi ter, né? Eu, pelo menos, não lembro do... Ou tinha, de repente, do YouTube recomendar coisas que eu tinha interesse. Talvez tinha, eu nem lembro. Mas quando os algoritmos começaram a intensificar, né? A gente pode dizer isso, você assistia um vídeo sobre um assunto, aí a gente começava a receber os mesmos conteúdos de outro produtor de conteúdo, do mesmo nicho, do mesmo ramo de interesse, e aí foi indo. Foi indo. Isso, por um lado, é legal, porque se você tem interesse por alguma coisa, você acaba descobrindo coisas novas sobre isso que você tem interesse. Eu me lembro numa época ali, né, já estou avançando bem o tempo, ali por volta de 2018, 2019, que eu comecei a ver alguns conteúdos sobre investimentos. Entendi que era tão fácil você colocar o dinheiro em uma corretora,
para você investir numa ação, num fundo imobiliário ou numa renda fixa, aqueles conteúdos da Natália Arcuri, do Primo Rico, né, foram conteúdos disruptivos. E aí eu lembro que eu comecei a receber vários conteúdos sobre investimentos e a gente vai vendo um pouquinho de cada coisa e vai aprendendo. Né? Então, a gente não pode falar que também é ruim essa questão das bolhas. Você acaba, através do algoritmo, recebendo muita coisa boa. Né? Então, né, voltando um pouco, com a popularização do TikTok, o Instagram também imitou o TikTok aí nos stories, se eu não me engano, né? Nas publicações verticais, enfim, na rolagem de feed. Eu não me lembro se o Instagram copiou exatamente isso do TikTok, mas o fato é que o consumo instantâneo, você vê alguma coisa de poucos segundos, combinado com o algoritmo, fez as pessoas caírem ali, né? Eu mesmo, às vezes, eu fico ali scrollando, né? Que fala, você fica ali scrollando, aquilo te consome, você fala, putz, cara, eu não rendi nada, eu não fiz nada, e tô vendo isso aqui. Coisas, às vezes, assim, que né, o algoritmo ele passa a te sugerir coisas idiotas, coisas bobas, coisas que vão te acrescentar em absolutamente nada, mas a gente pega e vê, né? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu tenho vários afazeres, eu me sinto com o tempo perdido cada vez que eu vejo conteúdos assim de scroll que não me acrescentem absolutamente nada. Mas aí eu queria trazer um pouco aqui o que eu acho ruim dessa parte das bolhas, de simplesmente você entender que apenas o seu universo existe, principalmente nessa época de eleição, quando alguém que é de esquerda ou alguém que é da extrema direita estão ali debatendo, trazendo seus pontos ou falando com você, elas trazem pontos que vêm exclusivamente da bolha, não corresponde exatamente à verdade, entendeu? Coisas bem, bem bizarras assim, sabe? E eu acho que, por exemplo, no debate público, esse assunto de bolha social, de algoritmo, é uma porcaria. Sinceramente, quando você não tem um pensamento global sobre política e o que o nosso país precisa, eu acho que é muito ruim. E as bolhas sociais produzidas pelo algoritmo dos conteúdos, né, que é levado para a pessoa, ela contribui muito para a polarização, mas contribui demais. Quanto mais conteúdo você consome daquele seu universo, mais você vai ter um comportamento de achar que aquilo é a verdade e mais polarizado e com ódio do outro você fica. E o algoritmo continua, né? Você vai passando lá as telas, né? Quanto mais você olha, mais ele vai entender os seus interesses, mais ele vai te alienar e moldar o seu pensamento e seu comportamento também. Então, você que está assistindo esse vídeo, fique bem atento a isso. Não deixe a bolha social ou o algoritmo, aquilo que você consome, te alienar. É muito importante, tá? Tem a parte boa, né? Eu falei sobre bons conteúdos e também, por exemplo, você se sentir dentro de uma galera, de um meio, né? Você consegue sentir pertencimento a determinados grupos, e isso é muito legal, mas você não pode ser um alienado, né? Porque senão você acaba não tendo um pensamento crítico correto, você acaba tendo esse viés de confirmação, de achar que só aquilo que você assiste, aquilo que você consome é o que vale, né? Esse excesso de confiança, né? E pode também distorcer a sua visão da realidade. Então é um assunto que merece essa atenção para que você não tenha uma alienação de fato, sabe? Mas, como tudo na vida, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Porém, contudo, todavia, não seja um alienado.